estava com a mala aberta na minha frente e o celular na mão quando minha irmã entrou pela porta. Ela viu minha expressão, viu a tela acesa. E pela primeira vez em meses, Renata não disse uma palavra. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora, vamos começar. Meu nome é Cecília. Tenho 30 anos. E durante quase 3 meses, acreditei que era viúva. Não é o tipo de coisa que você esquece. A sensação de ouvir aquelas palavras, de sentir o chão sumir debaixo dos seus pés enquanto 2 homens fardados estão na sua porta com expressões que você nunca quer ver na vida. Você não esquece o cheiro do ar naquele momento. Não esquece o barulho do ventilador de teto girando lá atrás, completamente indiferente ao que estava acontecendo com você. Essas coisas ficam. Mas o que também fica, e que eu demorei tempo demais para entender, é aquilo que não bateu certo desde o começo. Os detalhes pequenos que a dor faz você ignorar porque você está ocupada demais tentando respirar. Vou começar do início. Rafael e eu nos casamos quando eu tinha 26 anos. Ele tinha 29, era sargento do exército e tinha aquele tipo de presença que faz uma sala parecer menor quando ele entra. Não por arrogância, só por peso, por ocupar o espaço que ele ocupava de verdade. Nos conhecemos numa festa de aniversário de um primo meu, em Manaus. Ele estava de folga, fora do fardamento, e mesmo assim você sabia que era militar. A postura, o jeito de ficar quieto e observar antes de falar. 3 anos de namoro, 4 anos de casados, uma casa simples aqui no interior do Amazonas, perto do rio, com janelas que deixavam entrar o barulho da água de madrugada. Era a vida que eu tinha escolhido. Ser esposa de militar é aprender a conviver com a ausência. Você aprende que o celular vai ficar dias sem tocar, que às vezes você não sabe onde ele está, nem pode perguntar. Que missão é uma palavra que fecha assunto. Eu me acostumei com isso. Não com facilidade, mas me acostumei. Aprendi a dormir com a cama grande demais e a não deixar o prato dele vazio na mesa, porque isso doía de um jeito específico que era difícil de explicar. Minha irmã Renata sempre foi a que ficava por perto quando Rafael viajava. 2 anos mais velha, mais falante, mais presente. Ela aparecia com comida, ficava horas conversando, dormia no quarto de hóspedes quando eu estava mais sozinha. Eu achava que era cuidado. Eu achava que era amor de irmã. Os 2 tinham uma relação boa, não próxima demais, não distante demais. O tipo de relação que se tem com o familiar do cônjuge quando tudo é normal, quando você passa o Natal juntos e a vida segue. Renata fazia piadinhas com ele respondia com bom humor, eu ficava no meio e me sentia sortuda de ter uma família assim. Eu me sentia sortuda. A missão que levou Rafael embora naquela última vez era diferente das outras. Eu percebi isso sem que ele precisasse dizer nada. Ele ficou mais quieto nos dias antes de partir. Não de um jeito triste, de um jeito concentrado, como se estivesse guardando energia. Na noite anterior à viagem, ficamos sentados na varanda olhando para o rio por muito tempo sem falar. Ele pegou minha mão em algum momento e apertou. Só isso. Na manhã seguinte, ele foi embora cedo. Eu ainda estava com sono quando ouvi a porta fechar. 3 semanas depois, os 2 oficiais chegaram. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava picando cebola na cozinha quando o cachorro começou a latir lá na frente. Abri a porta esperando qualquer coisa, menos aquilo. Os 2 estavam de farda completa, bonés na mão, expressões fechadas do jeito que você treina para não demonstrar emoção, mas que acaba demonstrando de outra forma. Um deles disse o nome de Rafael. O outro disse que havia sido uma operação de alto risco, fronteira norte, equipe pequena, emboscada. Disse que o corpo não havia sido recuperado, que a missão era classificada, que o exército lamentava profundamente. Eu não chorei na hora. Isso me assustou. Fiquei parada segurando a maçaneta da porta, olhando para os 2 como se eles estivessem falando de outra pessoa. Depois que eles foram embora, fechei a porta, voltei para a cozinha e a cebola ainda estava sobre a tábua. Sentei no chão. Ali mesmo, no chão frio da cozinha. E foi então que meu celular tocou. Era Renata. Eu atendi. Minha voz saiu estranha, seca. Disse o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que estava vindo. Que eu não ficasse sozinha.
Só muito mais tarde eu ia me lembrar daquele silêncio dela. Não foi o silêncio de quem leva um choque. Foi o silêncio de quem está esperando a notícia chegar. Renata chegou menos de 2 horas depois, com malas prontas, como se já soubesse que ia ficar. Eu estava tão destruída que não pensei nisso na hora. Ela cozinhou, organizou, ligou para parentes, falou com o advogado da pensão. Ficou uma semana inteira na minha casa. Dormiu no quarto de hóspedes, acordou cedo, me fez tomar café mesmo quando eu não queria. Fazia tudo certo. Mas Renata não chorou. Nenhuma vez. Eu chorei por dias. Minha mãe chorou ao telefone. Primas que mal conheciam o Rafael choraram no velório. Renata ficou de pé do meu lado durante a cerimônia toda, com uma expressão séria, controlada, me segurando pelo ombro com uma firmeza que eu confundi com força. O velório foi estranho do jeito que só velório sem corpo consegue ser. Caixão fechado, lacrado, bandeira dobrada por cima. Uma homenagem. Um símbolo. Eu coloquei dentro a camisa favorita dele, a que ele usava nos fins de semana, porque precisava colocar alguma coisa. A ideia de enterrar uma caixa vazia era insuportável. Pelo menos com a camisa parecia menos. Renata observou tudo em silêncio. No 8º dia depois da notícia, ela foi embora. Disse que precisava voltar para Manaus para o trabalho, mas que eu podia ligar a qualquer hora. Nos abraçamos na porta. O abraço dela durou menos do que eu esperava. E quando o carro dela sumiu no final da estrada de terra, eu fui para dentro, sentei na sala vazia e percebi que ela não tinha deixado sequer um bilhete. Nada. Só a cozinha organizada e o silêncio. Faltava ainda muita coisa para eu entender, mas aquela foi a primeira vez que o silêncio dela me pareceu errado. As semanas que vieram depois foram as mais longas da minha vida. Há um tipo de solidão que vem depois do movimento. Depois que os parentes vão embora, depois que as visitas cessam, depois que as marmitas param de chegar e o mundo ao redor volta a girar normalmente, porque para o mundo ao redor nada mudou. Essa solidão não faz barulho. Ela só pesa. Eu acordava todo dia às 6 da manhã porque era o horário que Rafael saía para correr quando estava em casa. Meu corpo tinha guardado aquele horário como se ainda precisasse estar acordada quando ele voltasse. Ficava deitada, olhando para o teto até às 6h30, 7 horas, sem conseguir voltar a dormir e sem conseguir me levantar de vez. Renata ligava a dias alternados. A ligação durava em média 10 minutos. Ela perguntava como eu estava, eu dizia que estava indo. Ela dizia que era importante comer direito e dormir, eu concordava. Mas em quase todas as ligações, em algum momento, ela perguntava sobre a mala. Chegou alguma coisa do exército? Você recebeu alguma correspondência? Eles disseram alguma previsão para os pertences dele? Na 3ª ou 4ª vez eu achei natural. Ela estava sendo cuidadosa, tentando garantir que eu não perdesse nada burocrático num momento em que eu não estava com cabeça para isso. Era a Renata sendo a irmã mais velha de sempre. Na 7ª vez, eu comecei a achar estranho. O exército tinha me informado, cerca de 3 semanas depois do velório, que os pertences pessoais de Rafael seriam enviados para o endereço cadastrado. Uma mala com roupas, documentos e objetos pessoais que ele tinha levado para a missão. Era protocolo. Eu agradeci e anotei o número de rastreamento que me passaram. A mala não chegou. Depois de um mês, liguei para verificar. Disseram que houve um erro de logística. Que o envio tinha sido feito para um endereço errado e que estavam tentando recuperar. Fiquei irritada, mas não tinha energia para brigar. Disse que aguardaria. Foi durante essa espera que comecei a organizar as coisas de Rafael que estavam em casa. Não porque estava pronta para isso. Estava longe de estar pronta. Mas a casa estava começando a me sufocar e eu precisava fazer alguma coisa com as mãos ou ia enlouquecer. Comecei pelos armários. Dobrei calças, separei camisas, organizei sapatos. Passei a mão em cada peça mais tempo do que precisava. Em algum momento, peguei a jaqueta preta que ele usava nas noites frias, aquela de moletom com o zíper quebrado que ele nunca levou para consertar, e enfiei as mãos nos bolsos antes de dobrar. No bolso direito, um bilhete velho de estacionamento. No bolso esquerdo, um cartão. Cartão branco, simples, sem logo, sem especialidade. Só um nome e um número de telefone. Clínica particular, Manaus. Dr. Henrique Vasques. Eu fiquei olhando para aquele cartão por um tempo. Rafael tinha consultórios de saúde pelo Exército. Convênio fardado, não tinha motivo para estar com cartão de clínica particular no bolso de uma jaqueta velha.
Mas as pessoas guardam cartões por 1000 razões. Eu mesma tenho cartões no fundo da bolsa de gente que nem lembro quem é. Guardei o cartão. Não sei por quê. Só não joguei fora. 3 dias depois, numa tarde em que o silêncio estava pesando mais do que o normal, peguei o cartão e disquei. Uma atendente atendeu com voz profissional. Eu não sabia bem o que dizer, então disse o nome de Rafael. Perguntei se ele era paciente. Houve uma pausa. Infelizmente não posso confirmar dados de pacientes por telefone. Ela disse. Eu sou a esposa, respondi. Ele faleceu. Estou tentando organizar as coisas. Outra pausa, mais longa dessa vez. Sinto muito pelo seu luto, ela disse com cuidado. O que posso dizer é que o cadastro com esse nome está ativo no nosso sistema. Ativo. Ativo quando? Perguntei. Atualizado até recentemente. Desliguei. Meu coração batia diferente. Rafael estava morto havia 2 meses, o que significava cadastro ativo numa clínica particular em Manaus. Fiquei sentada na beira da cama por um longo tempo olhando para o cartão. Tentei me convencer de que era burocracia, que cadastros demoram para ser baixados, que havia uma explicação simples para tudo aquilo. Tentei muito, mas não consegui. Liguei de volta. Desta vez, pedi para falar com o responsável clínico. A atendente disse que o Dr. Vasques não atendia por telefone sem agendamento. Agendei para daqui a 4 dias. Dei o meu nome. Quando desliguei, percebi que minhas mãos não estavam tremendo de dor. Estavam tremendo de outra coisa. Fui a Manaus de ônibus. Não contei para ninguém. Usei como desculpa uma consulta ginecológica que eu havia adiado desde antes do falecimento de Rafael. Era plausível, era necessário e ninguém questionou. Renata ligou naquela manhã, perguntou como eu estava. Eu disse que estava indo a Manaus resolver umas coisas. Ela perguntou se eu precisava de companhia. Eu disse que não. A clínica ficava num bairro residencial tranquilo, numa sobrado branco de 2 andares sem placa do lado de fora. Se o endereço não fosse exato, eu passaria direto sem reconhecer. Por dentro, era limpa, discreta, com poltronas confortáveis e uma recepcionista que me recebeu com um sorriso profissional. Quando disse meu nome, ela olhou para a tela, confirmou o agendamento e me pediu para aguardar. Enquanto esperava, pensei no que ia dizer. Não tinha um plano concreto, só sabia que precisava de informação. Qualquer informação que fizesse aquele cartão fazer sentido. Quando a atendente chamou meu nome e eu me levantei, tomei uma decisão rápida. Antes de ir para o consultório, voltei ao balcão e disse com naturalidade. Só para confirmar, eu precisaria atualizar o contato de emergência do meu marido no cadastro. Rafael. Ele ainda está com os dados antigos. A atendente olhou para a tela com aquela expressão de quem está fazendo uma tarefa simples. Aqui está, ela disse. O contato de emergência cadastrado é... Ela piscou para a tela, depois para mim. Renata. Não disse o sobrenome, não precisava. Obrigada, eu disse. Pode deixar como está. Fui para o consultório com as pernas pesadas. O Dr. Vasques era um homem de uns 50 anos, com expressão calma de quem está acostumado a receber gente em situações difíceis. Expliquei que era esposa de um paciente falecido e que estava tentando entender se havia alguma pendência médica para fins burocráticos do Exército. Ele me ouviu. Cruzou os dedos sobre a mesa. Depois disse com cuidado. Posso confirmar que o Sr. Rafael esteve em acompanhamento aqui, mas qualquer informação adicional eu precisaria de autorização formal. Acompanhamento de qual tipo? Perguntei. Ele não respondeu imediatamente. Só me olhou por um momento de um jeito que eu não soube interpretar na hora. Depois disse. Sugiro que a senhora procure o Exército para cruzar informações antes de tirar qualquer conclusão. Cruzar informações. Saí da clínica com mais perguntas do que entrei. Mas saí com uma certeza. Meu marido tinha uma clínica particular em Manaus como contato de saúde, com minha irmã como responsável de emergência, e ninguém havia me contado nada sobre isso. No ônibus de volta, olhei pela janela sem ver nada. Quando cheguei em casa, tinha uma notificação no celular. Rastreamento atualizado. A mala de Rafael seria entregue no dia seguinte. Renata ligou menos de 10 minutos depois. Vi que a mala vai chegar amanhã, ela disse. Eu parei. Ela não deveria saber disso. Eu era a única com acesso ao rastreamento. Vi sim,
Eu disse com a voz mais normal que consegui. Ótimo. Vou passar aí amanhã para te ajudar a abrir. Não precisa se deslocar, eu disse. Estou bem. Ela insistiu. Eu disse que ia ligar mais tarde. Desliguei. Fiquei olhando para o celular por um bom tempo. Depois fui até a gaveta onde eu tinha guardado o cartão da clínica, peguei uma folha e comecei a anotar tudo. A data de cada ligação de Renata perguntando sobre a mala. O nome da clínica. O que a atendente havia dito sobre o cadastro ativo. O que o doutor havia dito sobre cruzar informações. O fato de ela saber sobre o rastreamento sem que eu tivesse contado. Cada coisa separada parecia pequena. Juntas, ocupavam a folha inteira. Naquela noite não dormi. Fiquei esperando o dia clarear, esperando a mala chegar, esperando entender o que estava prestes a descobrir. E com um medo muito específico de que a resposta fosse algo que não poderia ser desfeito. A mala chegou às 10 da manhã do dia seguinte. Era uma mala militar padrão, cinza escura, com o número de identificação de Rafael estampado numa etiqueta de metal. O entregador pediu minha assinatura. Eu assinei. Carreguei a mala até a sala e a coloquei sobre a mesa de centro. Fiquei parada diante dela por alguns minutos, sem abrir. Renata havia dito que viria ajudar. Não sabia a que horas. Eu tinha esse tempo. Abri o zíper. Por cima, dobradas com o dobramento específico que só quem é militar sabe fazer, estavam as fardas. Abaixo, roupas civis. Um nécessaire com itens de higiene básicos. Uma foto nossa de casamento que ele sempre levava nas missões, plastificada para não dobrar. Eu precisei parar quando vi aquela foto. Respirei. Continuei. No fundo da mala, envolto numa camiseta, havia um celular. Não era o celular principal dele. Era um aparelho mais simples, daqueles que custam pouco e duram muito. Peguei. A bateria estava completamente descarregada. Fui até a gaveta da cozinha, procurei no meio dos cabos e adaptadores e, por sorte, encontrei um carregador compatível. Conectei o celular. Enquanto esperava carregar, continuei examinando a mala. Documentos militares que eu não entendia. Um caderninho de anotações com caligrafia de Rafael, tudo em código que parecia protocolo de missão. Um relógio que ele havia ganho do pai dele. O celular vibrou. A tela acendeu com a tela de bloqueio. Eu tentei a data do nosso aniversário de casamento. Não abriu. Tentei a data do aniversário dele. Não abriu. Tentei a data em que nos conhecemos. Abriu. As notificações eram antigas. Algumas mensagens de colegas de farda, alguns lembretes de agenda e uma conversa de aplicativo de mensagem com um número que eu não reconheci. Abri a conversa. A última mensagem tinha sido enviada 2 dias antes da data oficial da morte de Rafael. Li a primeira linha e precisei me sentar. Li a segunda e terceira linha e o quarto estava quente demais de repente. Li até o final. Devagar. 2 vezes. Então ouvi o som de um carro na estrada de terra lá fora. Renata. Eu não fechei o celular, não escondi. Fiquei sentada com ele na mão, olhando para a porta. Ela entrou com a chave reserva que eu tinha dado a ela meses atrás. Estava de blusa branca, calça jeans, cabelo preso. Sorriu quando me viu. O sorriso durou exatamente até ela ver minha expressão. Depois viu a mala aberta. Depois viu o celular na minha mão. O sorriso foi embora completamente. Cecília. Ela começou. Eu coloquei o celular sobre a mesa, virei a tela para ela e perguntei, com uma voz que eu não sabia que tinha. Onde ele está, Renata? Ela olhou para a tela. Olhou para mim. Abriu a boca. Fechou. Isso não é o que parece, ela disse. Então me explica o que é. Ela deu um passo para dentro como se fosse se aproximar. Eu não me mexi. Senta, eu disse. Ela sentou. E então eu ouvi o que estava escrito naquelas mensagens da boca dela. Não tudo de uma vez. Aos pedaços, com pausa, com negação, com lágrima que chegou tarde demais para funcionar. Rafael não estava morto. Rafael havia desertado. Havia planejado o desaparecimento há meses, usando uma janela de missão classificada para sumir sem deixar rastro oficial. Renata sabia. Tinha ajudado. Tinha sido ela a atualizar o cadastro na clínica, a servir de contato de emergência, a garantir que nenhuma comunicação chegasse até mim enquanto ele se reposicionava. A última mensagem no celular, enviada por Renata 2 dias antes do suposto fim. Ela não pode saber. Você precisa desaparecer de vez. Renata estava na minha casa durante o velório. Estava me abraçando durante o enterro do caixão vazio.
Estava me fazendo café enquanto eu chorava pelo marido que ela sabia que estava vivo. Eu deixei o silêncio ocupar a sala por um tempo, depois que ela terminou de falar. Depois disse: "Você pode ir embora agora." Ela ficou surpresa. Esperava mais. Talvez gritos, talvez choro, talvez que eu precisasse dela de alguma forma. "Cecília, deixa eu explicar melhor." "Não precisa." Levantei. "Você pode ir." O que ela não sabia era que eu tinha ligado para o exército antes de ela chegar. Quando Renata abriu a porta para sair, 2 homens estavam do lado de fora. Não eram os mesmos oficiais de antes. Eram da corregedoria. Eles não foram para buscar ela. Foram para colher meu depoimento. Mas quando viram a reação dela ao vê-los, quando ela deu 2 passos para trás com o rosto branco, entenderam rapidamente que havia mais ali do que eu tinha conseguido explicar por telefone. "Boa tarde", disse um deles, olhando alternadamente para mim e para ela. "Podemos entrar?" Eu abri a porta mais larga. "Claro", eu disse. "Eu estava esperando vocês." O processo durou 5 meses. Não foi rápido. Nada no sistema é rápido. Mas cada peça que eu havia guardado em silêncio, cada anotação, cada data, cada conversa, o cartão da clínica, a tela do celular, os registros do rastreamento que Renata acessou sem que eu tivesse compartilhado, tudo isso foi entregue com calma, em ordem, para as pessoas certas. Rafael foi localizado num estado do Nordeste, vivendo sob documentos falsificados com a ajuda de alguém que Renata havia contratado meses antes da deserção. Quando chegaram até ele, ele estava trabalhando numa pousada pequena numa cidade de praia. Tinha uma vida nova, um apartamento alugado, contas no nome de outra pessoa. Ele havia planejado tudo isso enquanto prometia voltar. Na última noite, antes de partir para aquela missão, ele apertou minha mão na varanda olhando para o rio. E eu achei que era despedida de saudade. Era despedida de verdade. Ele respondeu por deserção, falsidade ideológica e abandono de lar em circunstância agravada. Renata respondeu por cumplicidade, estelionato tentado com base nos trâmites da pensão que ela havia orientado a desviar antes que eu solicitasse formalmente, e por obstrução ao processo de identificação. Os advogados disseram que eu tinha um caso sólido. Eu já sabia disso antes de eles falarem, porque eu não agi com raiva. Agi com método. Os meses que se seguiram ao julgamento foram os primeiros meses da minha vida adulta que eu passei completamente sozinha, sem Rafael, sem Renata, sem a estrutura de expectativas que eu havia construído ao redor de uma ideia de família que não existia. Foi estranho, foi pesado, e às vezes, num dia mais difícil, eu ia até a varanda olhar para o rio e tentava entender como uma pessoa consegue planejar a destruição de quem a ama com tanto cuidado, tanta paciência, tanta precisão. Nunca cheguei a uma resposta satisfatória, mas cheguei a uma outra conclusão que foi mais útil. O problema não foi que eu confiei demais. O problema foi que confiei nas pessoas erradas porque elas passaram anos construindo uma versão de si mesmas que parecia verdadeira. Isso não é ingenuidade minha, é o trabalho delas. E quando a verdade veio, eu não precisei gritar, não precisei me vingar, não precisei fazer nada espetacular, só precisei estar presente, com os olhos abertos. Com as provas na mão. Hoje a casa ainda é minha. Reformei a cozinha no ano passado, troquei as janelas, coloquei cortinas novas. O cachorro continua latindo para carros que passam na estrada, completamente sem noção de tudo o que aconteceu aqui dentro. Às vezes eu pego a foto plastificada que estava na mala e fico olhando para ela por um tempo. Não com saudade do Rafael que existia, com saudade da versão de mim mesma que ainda acreditava naquilo tudo. Ela era mais ingênua, mas também era mais leve. E eu entendo que parte do trabalho de seguir em frente é deixar essa versão ir embora sem precisar odiar quem a destruiu. Porque o ódio também é uma corrente. E eu não mereço ficar acorrentada a quem já foi embora. Minha irmã e eu não nos falamos mais. Não houve um momento dramático de encerramento além daquele dia na sala com os oficiais na porta. Às vezes imagino que ela pensa no que fez. Às vezes imagino que não. Não é mais meu peso carregar. O que fica, o que de verdade fica depois de tudo isso, não é a raiva nem a vitória. É a clareza de saber quem você é quando tudo desmorona, de descobrir que você é capaz de segurar a si mesma quando as pessoas em quem você apoiava somem, de entender que a sua força não estava neles, nunca esteve,
e de aprender, com dor, mas com certeza, que a traição mais difícil de sobreviver não é a do estranho. É a de quem você escolheu chamar de família. Mas você sobrevive. Você sempre sobrevive. Porque você não tem outra opção. E porque, no fundo, você é mais forte do que qualquer um que tentou apagar a sua luz jamais imaginou. Gostou dessa história? Comenta aqui embaixo o que você achou do final. Curte e se inscreve no canal, porque a próxima história já está vindo e é daquelas que viram a chave. Até o próximo vídeo.